Nem todos estão ouvindo essa mensagem agora, e isso precisa ficar muito claro desde o início. Enquanto milhares de pessoas passam por este vídeo sem sentir absolutamente nada, você permaneceu. Algo te fez parar. Algo prendeu sua atenção. Algo dentro de você reconheceu esse chamado antes mesmo da mente entender. Isso não é comum. Existe um movimento acontecendo no plano espiritual, silencioso, sutil, quase imperceptível para quem vive no automático. Mas quem é escolhido sente. Sente um incômodo, uma curiosidade estranha, uma sensação de que precisava estar exatamente aqui, exatamente agora. Você não tropeçou nesse vídeo por acaso. O tempo, o momento e até suas experiências passadas te conduziram até esse ponto específico. Há mensagens que só se revelam quando a pessoa está pronta para ouvir. E o simples fato de você ainda estar aqui indica que algo mudou. Talvez você não saiba explicar, mas sente que existe um propósito maior sendo ativado, como se peças antigas começassem a se encaixar. Esse chamado não vem com aviso, não vem com explicação lógica, ele apenas acontece. E quem não está preparado, simplesmente ignora. Mas quem é escolhido percebe que há algo diferente no ar, como se o destino estivesse sussurrando, dizendo que essa história também é sobre você. Antes de continuar, eu quero saber, escreva nos comentários, eu senti o chamado, ou, se fizer mais sentido, escreva, não foi coincidência. Existe uma parte da sua história que quase ninguém conhece, porque ela não aconteceu do lado de fora. Ela aconteceu por dentro. Enquanto o mundo via apenas alguém tentando seguir em frente, você travava uma guerra invisível, silenciosa, diária. Uma guerra que não deixava marcas no corpo, mas que sugava a mente, o coração e a alma. O escolhido não é atacado de forma óbvia. O ataque vem disfarçado. Vem em forma de dúvida constante, de confusão interna, de pensamentos que surgem do nada, perguntando se você é mesmo suficiente, se está no caminho certo, se tudo isso vale a pena. Em muitos momentos, você sentiu como se estivesse andando no escuro, sem mapa, sem direção, apenas seguindo porque parar parecia ainda mais assustador. Houve quedas que ninguém viu, dias em que você sorriu por fora, mas por dentro estava travando uma batalha para não desmoronar. Perdas que não foram apenas de pessoas, mas de sonhos, versões de si mesmo, expectativas que você teve que enterrar em silêncio. E o isolamento, talvez essa tenha sido uma das armas mais fortes. Pessoas se afastaram, conexões se quebraram, conversas ficaram rasas, e você começou a sentir que ninguém realmente te entendia. E é aqui que muitos se confundem. Acham que isso é fraqueza, azar ou consequência de escolhas erradas. Mas não é. Isso é resistência espiritual. O inferno não desperdiça energia com quem não representa a ameaça. Ele tenta quebrar quem carrega algo que ainda nem sabe que carrega. Ele tenta confundir antes que a consciência desperte. Ele tenta cansar antes que a força seja reconhecida. Por isso a pressão foi tão grande. Por isso tudo parecia acontecer ao mesmo tempo, como se houvesse uma urgência em te parar antes que você entendesse quem realmente é. Quantas vezes você sentiu um cansaço que não combinava com a sua rotina? Um peso que não vinha de fora, mas de dentro. Uma vontade de sumir, de se calar, de se desligar do mundo por um tempo. Quantas noites em que o corpo descansava, mas a mente não parava. Pensamentos repetitivos, perguntas sem resposta, uma sensação estranha de alerta, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Isso não era imaginação. Era conflito interno gerado por uma guerra que você não foi avisado que existia. Mesmo assim, algo curioso aconteceu. Apesar das dúvidas, você não perdeu completamente a fé. Apesar das quedas, você se levantou mais vezes do que consegue contar. Apesar das perdas, você não se tornou vazio. Existe uma chama que nunca se apagou totalmente, mesmo quando tudo parecia conspirar para isso. E essa chama é o que incomoda. É isso que o inferno tentou alcançar antes que você percebesse o próprio valor, antes que entendesse
que não estava passando por provações comuns, mas por processos de forja. Agora pare um instante e seja honesto consigo mesmo. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: eu enfrentei essa guerra. Se preferir algo mais pessoal, comente: eu sei do que você está falando. E se quiser ir além, escreva apenas: eu resiste. Essas palavras dizem muito mais do que parecem e ajudam a identificar quem realmente entende essa mensagem. Houve um momento específico em que tudo pareceu desmoronar ao mesmo tempo. Não foi gradual, não foi avisado, não foi sutil. Foi como se várias forças tivessem se alinhado para te empurrar para o limite exato onde a desistência parecia a única saída lógica. Pessoas que juravam estar ao seu lado simplesmente se afastaram, algumas sem explicação, outras virando o rosto quando você mais precisava de apoio. Conversas ficaram frias, mensagens não respondidas, presenças que sumiram, e isso machucou mais do que você admite, porque não foi só solidão, foi abandono em um momento crítico. Ao mesmo tempo, portas começaram a se fechar em sequência. Aquilo que parecia certo deixou de funcionar, oportunidades evaporaram, caminhos que você acreditava serem definitivos se tornaram becos sem saída. Quanto mais você tentava entender, menos respostas apareciam. Era como lutar contra algo invisível, algo que não tinha rosto, mas tinha peso. Um peso que pressionava sua mente, seu emocional e até sua fé. E talvez o mais difícil tenha sido explicar isso para alguém, porque por fora parecia apenas uma fase ruim, mas por dentro você sentia que era muito mais profundo. Esse foi o ponto em que muitos teriam quebrado. Porque quando tudo falha ao mesmo tempo, a mente começa a criar histórias perigosas. Você começa a se perguntar se o problema é você, se errou em tudo, se está atrasado, se perdeu o timing da vida. A voz interna tenta te convencer de que você não é forte o suficiente, de que talvez seja melhor parar de tentar, se adaptar ao mínimo, aceitar uma versão menor de si mesmo. E essa é uma das armas mais antigas da resistência espiritual. Fazer você duvidar de quem você é quando está mais vulnerável. Nada disso foi azar, não foi coincidência, não foi apenas um ciclo ruim, foi resistência. Porque quando alguém carrega um propósito que ainda não compreende totalmente, o caos tenta se antecipar. Ele tenta te cansar antes da clareza, te confundir antes do entendimento, te esvaziar antes do despertar. E o mais perverso é que isso acontece de forma silenciosa, sem espetáculo, sem sinais óbvios. Apenas pressão constante, apenas desgaste, apenas a sensação de estar sempre lutando contra a maré. Talvez você tenha sentido isso no corpo. Um cansaço que não passa com descanso, um peso ao acordar, mesmo depois de dormir, uma inquietação que não te deixa em paz, como se algo estivesse sempre errado, mesmo quando não havia um motivo concreto. Isso não é fraqueza. É o reflexo de batalhas internas que não são reconhecidas pelo mundo, mas são extremamente reais para quem as vive. O escolhido não é poupado dessas fases, ele é atravessado por elas. E mesmo nesse cenário, algo curioso aconteceu. Você pensou em parar, mas não parou. Pensou em desistir, mas algo te segurou. Talvez orgulho, talvez esperança, talvez pura teimosia de continuar respirando. Mas você ficou. Mesmo machucado, mesmo confuso, mesmo sem entender o porquê de estar passando por tudo aquilo. Isso é mais importante do que você imagina, porque esse ponto, exatamente esse, separa quem é quebrado por completo de quem apenas é pressionado para ser transformado. Se essa parte da história parece familiar demais, eu quero que você escreva algo nos comentários agora no final do vídeo. Pode ser simples, pode ser "eu sei do que você está falando", ou "eu passei por isso", ou até "foi a fase mais difícil da minha vida". Se preferir algo mais direto, escreva apenas "resistência espiritual". O que importa é você se posicionar, porque ao fazer isso, você reconhece que não foi só caos. Foi um teste que ainda está sendo revelado. Houve um momento em que tudo dentro de você já estava no limite. Não foi um dia específico, nem um evento isolado, foi um acúmulo.
cansaço que não passava com o sono, dor que não se explicava com palavras, confusão que nem o tempo parecia resolver. Você já não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia muito bem de onde não queria voltar. E mesmo assim, algo dentro de você se recusou a parar. Não foi força externa, não foi incentivo de alguém, não foi motivação bonita, foi resistência. Uma resistência silenciosa, quase invisível, que só quem é escolhido conhece de verdade. O inferno apostou tudo no seu desgaste. Apostou que, em algum ponto, você iria largar tudo. Apostou que a solidão seria insuportável, que a falta de respostas quebraria sua mente, que o peso emocional faria você desistir de si mesmo. E talvez você tenha chegado muito perto disso. Talvez você tenha pensado que continuar não fazia mais sentido, que lutar estava caro demais, que permanecer exigia mais do que você tinha para oferecer. Mas, ainda assim, você não desistiu. Mesmo ferido, você seguiu. Mesmo cansado, você acordou mais um dia. Mesmo confuso, você deu mais um passo no escuro. Essa foi a virada que quase ninguém viu, porque não houve aplausos, não houve reconhecimento, não houve testemunhas. Foi você contra tudo o que tentava te quebrar por dentro. Foi nesse ponto que o inferno perdeu, não porque você venceu com força, mas porque você não se entregou. E para forças que vivem de desistências, alguém que permanece é uma ameaça real. O inferno não suporta quem continua sem entender tudo, quem segue mesmo sem garantias, quem permanece mesmo sem promessas claras de recompensa. Você não percebeu na hora, mas aquele simples ato de continuar mudou algo. Não fora, mas dentro. Algo começou a se alinhar de forma sutil. O caos não desapareceu de imediato. Os problemas não se resolveram do dia para a noite, mas a pressão mudou. A opressão diminuiu. A sensação de sufocamento começou a dar espaço para um silêncio estranho, quase desconfortável. E é exatamente nesse ponto que muitos se confundem. Acham que o silêncio é vazio, quando na verdade ele é pausa, observação, reorganização. Porque quando o inferno falha em te fazer desistir, ele recua. E quando isso acontece, algo maior começa a prestar atenção. Não porque você é perfeito, mas porque você é resiliente. Porque você permaneceu quando tudo conspirava contra. Porque você carregou dores que não eram pequenas e ainda assim não deixou que elas definissem o seu fim. Isso não é comum. Isso não acontece com qualquer um. Isso é característica de quem foi forjado no limite. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Um período estranho em que nada explodiu, mas nada voltou a ser como antes. Um tempo em que você sente que algo está prestes a mudar, mas ainda não consegue enxergar com clareza. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários "Eu não desiste". Se essa parte descreveu uma fase específica da sua vida, comente "Eu permaneci de pé". E se você sente que resistir foi a maior batalha que já enfrentou, escreva simplesmente "Eu continuei", porque essas palavras ajudam a entender quem realmente chegou até aqui e por quê. Quando você permaneceu de pé, mesmo sem perceber, algo se rompeu no plano invisível. Não foi um barulho alto, não houve aplausos, ninguém anunciou, foi silencioso. É assim que as maiores quebras acontecem. O inferno não cai em espetáculo, ele cai quando perde o controle. E ele perdeu o controle sobre você, no exato momento em que decidiu continuar, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo achando que não aguentaria mais um dia. Ali, a autoridade que ele achava ter foi quebrada, porque o poder do inferno nunca foi te destruir de uma vez, mas te convencer a desistir por conta própria. E isso, ele não conseguiu. Você foi pressionado até o limite psicológico, emocional e espiritual. Tudo parecia desenhado para te fazer parar. Pessoas se afastaram sem explicação. Planos ruíram quando estavam prestes a dar certo. Portas se fecharam no último segundo. E ainda assim, você não se entregou ao vazio. Talvez você não tenha avançado rápido. Talvez tenha caminhado arrastando a própria fé, mas caminhou. E cada passo dado sob esse peso
Foi uma afronta direta ao sistema invisível que queria te ver no chão. O inferno odeia a resistência silenciosa, porque não sabe como lutar contra quem não desiste. Nesse ponto, algo muda. Os ataques começam a falhar. A confusão perde força. Aquela sensação constante de opressão começa a dar lugar a um silêncio estranho, quase desconfortável. Não é paz completa, mas também não é guerra. É observação. É como se algo estivesse avaliando quem você se tornou depois de tudo. O céu não age com pressa. Ele observa quando alguém atravessa o caos sem se corromper, sem se perder totalmente, sem abandonar sua essência. E quando isso acontece, o reconhecimento não vem em palavras, vem em posicionamento. Talvez você tenha sentido uma mudança interna difícil de explicar. Uma clareza repentina, uma firmeza que não existia antes, uma intuição mais afiada. Não porque tudo se resolveu, mas porque você se fortaleceu. O inferno caiu quando percebeu que não tinha mais acesso fácil à sua mente. Quando aquelas mesmas vozes de dúvida já não tinham o mesmo efeito. Quando o medo tentou falar e você seguiu em frente mesmo assim. Isso não é vitória superficial, é vitória espiritual. É quando o escolhido deixa de ser apenas alvo e passa a ser presença. Mas atenção, isso não significa que tudo agora será leve. Significa que você entrou em outro nível. Um nível onde o peso é diferente, onde a responsabilidade cresce, onde nem todos vão entender seu silêncio, seu afastamento, sua mudança. Porque depois que o céu observa, ele prepara. E preparação exige maturidade, exige isolamento, exige profundidade. É por isso que você sente que não cabe mais em certos lugares, que certas conversas já não fazem sentido, que certas pessoas já não conseguem te acompanhar. Não é arrogância, é alinhamento. E agora, antes de seguirmos adiante, eu quero saber de você. Se essa parte falou diretamente com a sua história, escreve nos comentários "Eu resiste". Se você sentiu que algo realmente mudou depois de uma fase muito pesada, comenta "O inferno caiu". E se você percebe que está vivendo esse silêncio estranho, como se algo estivesse sendo preparado, escreve apenas "Eu sinto". Esses comentários não são aleatórios. Eles ajudam a entender quem realmente está vivendo essa etapa agora. Depois dessa vitória silenciosa, nada volta a ser como antes. E talvez você já tenha percebido isso, mesmo sem conseguir colocar em palavras. O peso que agora existe não é físico, é espiritual. É como se algo tivesse sido colocado sobre você depois de tudo o que enfrentou. Uma responsabilidade que não foi escolhida conscientemente, mas que simplesmente chegou. O escolhido não recebe um prêmio, recebe uma missão. E missão nunca vem leve. Ela vem acompanhada de sensibilidade ampliada, de uma percepção mais aguçada do ambiente, das pessoas, das intenções. Coisas que antes passavam despercebidas, agora te afetam profundamente. Palavras ditas sem cuidado pesam mais. Ambientes carregados drenam sua energia. Conversas vazias cansam. Isso não é fraqueza, é consequência. A sua intuição também mudou. Você sente antes de entender, percebe antes de ver. Algo dentro de você avisa quando deve ir, quando deve ficar, quando deve se calar. E esse silêncio recente que te acompanha não é ausência, é processamento. O céu não grita, ele observa. E quando observa, prepara. É por isso que muitas vezes você se sente cansado sem ter feito esforço físico algum. É por isso que o isolamento começou a parecer necessário, quase inevitável. Não porque você se tornou frio, mas porque sua energia não cabe mais em qualquer lugar. O escolhido passa a carregar uma consciência diferente. Você começa a entender que nem todos vão acompanhar o seu ritmo, nem todos vão compreender suas decisões, e está tudo bem. O afastamento dói, mas protege. O silêncio incomoda, mas fortalece. Há fases em que falar menos é sobreviver mais. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto em que você sente que algo está sendo ajustado por dentro, mesmo sem saber exatamente o quê.
Esse novo peso espiritual também explica por que você se sente deslocado, mesmo quando tudo parece estar dando certo externamente. Existe uma inquietação, uma sensação de que ainda não é o momento de se acomodar, porque não é. O escolhido não foi chamado para se misturar, foi chamado para sustentar. Sustentar pressão, sustentar verdade, sustentar processos que poucos aguentariam. E isso cobra um preço emocional alto. Cansaço mental, vontade de se afastar, necessidade de ficar sozinho para reorganizar pensamentos e emoções. Tudo isso faz parte do mesmo processo. Você não está se perdendo, está se lapidando. O peso que você carrega agora não é castigo, é preparação. Algo está sendo confiado a você, mesmo que ainda não esteja claro. E a clareza não vem antes da maturidade, vem depois. Por isso, se você sente que está em uma fase estranha, silenciosa, introspectiva, saiba, isso é coerente com quem derrotou o próprio inferno e não saiu ileso, mas saiu consciente. E agora, me diga nos comentários, com sinceridade, você sente esse peso? Comente "eu sinto o peso", se isso fez sentido para você. Ou, se preferir, escreva "estou em silêncio, mas de pé". Eu quero saber quantos realmente estão vivendo essa fase agora. Se tudo isso fez sentido para você, não tente racionalizar demais, porque certas mensagens não chegam pela lógica, elas chegam pelo reconhecimento. Quando algo toca fundo assim, é porque essa mensagem era sua desde o início. Não por acaso, não por curiosidade, mas por alinhamento. Você não chegou até aqui distraído. Você chegou porque algo dentro de você percebeu que havia verdade nessas palavras. O escolhido reconhece quando é chamado, mesmo que ainda não compreenda tudo. Existe uma confirmação silenciosa acontecendo agora. Uma sensação difícil de explicar, como se peças soltas começassem a se encaixar. Isso é consciência espiritual despertando. Isso é você entendendo que sobreviveu não por sorte, mas por propósito. Muitos caíram no caminho, muitos desistiram, muitos se perderam nas próprias sombras. Você não. E isso diz muito sobre quem você é e sobre o que ainda será revelado. Essa missão não começa no palco, começa no silêncio interno, na percepção de que você atravessou o caos e ainda está aqui. Se algo dentro de você concorda, manifeste isso. Vá aos comentários e escreva "eu permaneci". Se preferir, escreva "eu entendi" ou "eu fui chamado". Essas palavras não são aleatórias, elas firmam intenção, elas reforçam consciência. Comente aquilo que mais ressoou em você, nem que seja uma única palavra, porque quando você se posiciona, você ativa algo maior, e é exatamente daí que a próxima parte dessa mensagem precisa continuar. Se você chegou até o fim desse vídeo, isso já diz muito sobre você. Poucas pessoas permanecem quando a mensagem começa a tocar em camadas profundas. Então, se você ainda está aqui, não ignore isso. Agora eu quero que você se posicione. Vá nos comentários e escreva exatamente isso. "Eu cheguei até o fim". Se quiser ir além, escreva também "eu permaneci" ou "essa mensagem era para mim". Esse gesto simples mostra que você não apenas ouviu, mas esteve presente de verdade. Deixa o like agora, porque se você ficou até aqui, é sinal de que esse conteúdo fez sentido. E esse apoio ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão passando por batalhas silenciosas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo é uma continuação dessa jornada. Nada é solto, nada é por acaso. E não sai ainda. O próximo vídeo que está aparecendo na tela aprofunda exatamente essa missão. Revela o próximo nível desse chamado e vai te ajudar a entender por que tudo isso está acontecendo agora. Clica nele e continua comigo.